O silêncio no meu apartamento era tão completo que eu conseguia ouvir o zumbido do frigorífico a 3 quartos de distância. Sentei-me de pernas cruzadas no meu sofá gasto, com uma caneca de chocolate quente agora frio equilibrada no meu joelho, olhando para a pequena árvore artificial que eu tinha montado na mesa de café. Os seus ramos de plástico pendiam sob o peso dos enfeites que eu tinha colecionado ao longo de anos de natais, que pareciam cada vez mais solitários. Fora da minha janela, a neve caía em cortinas espessas sobre Brooklyn, abafando a cidade e tornando-a quase pacífica. Era véspera de Natal, quase meia-noite, e eu estava exatamente onde tinha estado nos últimos 3 anos, completamente sozinha. O meu telemóvel estava virado para baixo na almofada ao meu lado, em silêncio. Eu tinha desligado as notificações horas atrás, incapaz de suportar outra foto alegre de família dos meus amigos da faculdade ou outra selfie de festa dos meus colegas de trabalho, que tinham parado de me convidar depois disso. Eu tinha recusado muitas vezes. Não era que eu não quisesse uma conexão. Eu ansiava por ela com uma dor que vivia permanentemente no meu peito. Mas depois que meus pais morreram naquele acidente de carro há 5 anos, depois que meu único irmão se mudou para Singapura a trabalho, depois que meu último relacionamento implodiu quando ele admitiu que não conseguia lidar com minha dor, eu aprendi que ficar sozinha doía menos do que ser decepcionada por pessoas que prometeram ficar. Então, fiquei em casa. Trabalhei remotamente na minha função de análise de dados, encomendei mantimentos para entrega e construí uma vida tão pequena e contida que nada podia me tocar, nada podia me magoar. Era seguro. Era sufocante. Era tudo o que eu tinha. Levei a caneca aos lábios, fazendo uma careta com a doçura fria, quando 3 batidas fortes ecoaram pelo meu apartamento. O meu coração disparou. Não esperava ninguém. Nunca esperava ninguém. Por um momento louco, perguntei-me se teria imaginado aquilo. Se a solidão teria finalmente cruzado a linha para a alucinação auditiva. Então, as batidas voltaram, mais insistentes desta vez e inequivocamente reais. Pousei a caneca com as mãos trêmulas e atravessei a sala até a porta, os meus pés descalços silenciosos no chão de madeira. Pelo óculo da porta, vi um homem que não reconheci, alto, de ombros largos, vestindo um casaco preto caro, coberto de neve. O seu rosto estava parcialmente obscurecido pelo ângulo, mas percebi a linha acentuada do seu queixo, a cabeleira escura e algo na sua postura que sugeria uma violência reprimida, mal contida. Quem é? Chamei pela porta com a minha voz embaraçosamente fraca. O meu nome é Donado Testa. A sua voz tinha um sotaque profundo. Italiano, pensei. E transmitia o tipo de autoridade que fazia com que se quisesse obedecer sem entender por quê. Preciso de falar consigo. É sobre a sua vizinha, a senhora Calibracy. A senhora Calibracy, a senhora idosa que morava 2 portas abaixo, que sempre sorria para mim no corredor, que me convidou para o jantar de Natal 3 vezes e aceitou as minhas recusas educadas com elegância. A preocupação superou a minha cautela. O que se passa com ela? Ela está bem? Por favor, abra a porta. Havia algo no seu tom de voz, não exatamente um apelo, mas quase. Prometo que não lhe o farei mal, mas precisamos de conversar, e prefiro não fazê-lo através de 7 de madeira. Todos os meus instintos de autopreservação gritavam para eu ligar para o 112, deixar a porta trancada, fingir que nunca tinha ouvido as batidas. Mas a preocupação com a senhora Calibre superou o meu medo. Tirei a corrente, girei a fechadura e abri a porta apenas o suficiente para vê-lo bem. Ele era devastador. Esse foi o meu primeiro pensamento coerente. Olhos escuros que pareciam quase pretos na iluminação fraca do corredor, traços marcantes que pareciam esculpidos em mármore e uma presença que parecia preencher todo o corredor, apesar de ele estar completamente imóvel. Ele olhou para mim com uma intensidade que fez a minha pele arrepiar-se e de repente senti-me profundamente consciente do meu pijama de flanela e do meu coque desarrumado. Nadia Volulkov? Perguntou ele. O facto de ele saber o meu nome deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, apenas me senti cansada. Sim, o que se passa com a Sra. Calibrasi? Posso entrar? O que preciso de discutir é delicado. Fale-me primeiro sobre a Sra. Calibrasi. Um leve sorriso curvou os seus lábios. Talvez apreço pela minha teimosia. Ela está bem, passando o Natal com o filho em Nova Jersey, mas pediu-me para ver como você estava.
Ela estava preocupada por você estar sozinha. A gentileza daquela afirmação me atingiu mais forte do que qualquer ameaça poderia ter feito. A senhora Calibrasi, que eu havia rejeitado repetidamente, ainda pensava em mim, ainda se preocupava. A gentileza inesperada disso fez minha garganta apertar. Estou bem, consegui dizer. Não precisava vir até aqui só para... Não vim só para isso. A sua expressão mudou. Algo mais sombrio se movendo por trás dos seus olhos. Vim porque preciso da sua ajuda e porque você está em perigo, embora ainda não saiba disso. As palavras pairaram no ar frio do corredor entre nós. Atrás dele, eu podia ver a neve caindo pela janela do corredor, pacífica e alheia a qualquer ameaça que ele estivesse insinuando. Eu deveria ter batido a porta, deveria ter chamado a polícia, deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que fiz, que foi recuar e gesticular para que ele entrasse. 5 minutos, eu disse. Depois você vai embora. 5 minutos. Ele cruzou a minha soleira e eu senti o seu cheiro. Algo caro e escuro como cedro e fumo. Obrigado. Fechei a porta, mas não a tranquei. Manter uma rota de fuga aberta parecia importante. Donado Tesa ficou na minha pequena sala de estar, parecendo completamente deslocado. O seu casaco caro e o seu poder óbvio contrastavam fortemente com os meus móveis em segunda mão e as decorações baratas. Ele estudou o espaço com a mesma intensidade com que me estudou. E tive a sensação desconfortável de que ele estava a catalogar tudo, a construir um perfil, a avaliar. Vive sozinha, disse ele, não como uma pergunta. Sim, de que perigo está a falar? Ele voltou os olhos escuros para mim e vi algo passar pelo seu rosto. Cálculo, preocupação ou talvez apenas exaustão. De perto, reparei em coisas que não tinha visto no corredor. A cicatriz tênue ao longo da maçã do rosto esquerda, os fios prateados no cabelo escuro nas têmporas, a forma como as mãos ficavam soltas ao lado do corpo, mas prontas, como um lutador entre assaltos. Sabes o que faço para ganhar a vida, Nádia? Devia saber. A maioria das pessoas neste bairro sabe. Dirijo certas operações, negócios que existem no espaço entre o legal e o ilegal. A minha família controla partes de Brooklyn há 3 gerações. Ele disse isso calmamente, com naturalidade, como se estivesse a discutir o tempo. A palavra que as pessoas costumam usar é máfia, embora eu prefira pensar nisso como proteção da comunidade. A minha boca ficou seca. Está a dizer-me que é um mafioso. Estou a dizer-lhe que sou um homem com inimigos. E um desses inimigos decidiu atacar-me indo atrás das pessoas deste prédio. A senhora Calibrasi está sob a minha proteção. O seu falecido marido trabalhava para o meu pai. Mas você? Ele aproximou-se e eu lutei contra a vontade de recuar. Você é vulnerável, está sozinha, é exatamente o tipo de pessoa que alguém usaria para enviar uma mensagem. Não compreendo, não o conheço, não sei nada sobre o seu mundo. Por que alguém me atacaria? Porque vive neste prédio, porque está isolada, porque magoar pessoas inocentes é como homens como o meu inimigo agem. O seu maxilar apertou-se. O nome dele é Victor Koff. Ele tem tentado tomar o meu território nos últimos 6 meses. Até agora, bloqueei todas as suas tentativas. Então, ele está a mudar de tática, indo atrás de civis para me fazer parecer fraco, para provar que não consigo proteger o meu próprio bairro. Abanei a cabeça, tentando processar a informação. Isto é uma loucura. Isto não acontece com pessoas como eu. Acontece com mais frequência do que imagina. Ele enfiou a mão no casaco e eu fiquei tenso, mas ele apenas tirou o telemóvel. Ele tocou na tela algumas vezes e depois estendeu-o para mim. Esta foto foi tirada há 4 horas do lado de fora deste prédio. Olhei para a tela. A imagem mostrava um sedã preto estacionado do outro lado da rua. E embora o ângulo não permitisse ver o interior, havia algo ameaçador na forma como ele estava parado ali. O motor ligado, o escapamento visível no frio. Aquele carro está ali desde as 20 horas, continuou Donado. 3 homens dentro. Estão a vigiar o edifício. Especificamente, estão a vigiar os apartamentos das pessoas que moram sozinhas. Você, o estudante universitário do 4º andar, o contabilista divorciado do 3º. Ele guardou o telemóvel no bolso. Tenho pessoas a vigiá-los enquanto eles o vigiam, mas isso só funciona até eles agirem. Então, chame a polícia. A polícia não pode ajudá-lo. Não contra Victor Klov. Ele é dono de metade da esquadra. A expressão de Donado suavizou-se ligeiramente.
Sei que isto é avassalador. Sei que não tens motivos para confiar em mim, mas a senhora Caliber se confia em mim, e ela pediu-me para garantir a tua segurança. Por isso estou aqui para te oferecer uma escolha. Que escolha? Podes ficar aqui sozinho e esperar que o meu pessoal detecte qualquer ameaça antes que ela chegue até ti. Ou ele fez uma pausa ponderando as suas palavras. Podes vir comigo esta noite para minha casa, onde posso garantir a tua segurança até que esta situação seja resolvida. Eu ri, um som agudo e incrédulo. Quer que eu vá para casa com um estranho que acabou de admitir ser um criminoso? É essa a sua ideia de segurança? Quero que sobreviva ao Natal. Independentemente do que pensa de mim, eu cumpro a minha palavra. E estou a dar-lhe a minha palavra de que, se vier comigo, ninguém lhe tocará. Será um convidado na minha casa com o seu próprio quarto, o seu próprio espaço, total autonomia. Tudo o que peço é que me deixes mantê-la viva. Por quanto tempo? Uma semana, talvez duas, o tempo que for preciso para lidar com o Clove. Ele estudou o meu rosto. Eu sei o que estás a pensar, que eu sou uma ameaça maior do que algum perigo hipotético, que preferes arriscar sozinha do que confiar no diabo que acabaste de conhecer. Mas, Nádia, ele disse o meu nome como se o dissesse há anos. Faço isto há muito tempo. Limpam a garganta. Sei o que homens como ele fazem para enviar mensagens. Já vi as consequências. Não quero ver isso acontecer contigo. Havia algo na sua voz, uma preocupação genuína, talvez até medo, que dissipou o meu ceticismo. Não era uma encenação. Ele realmente acreditava que eu estava em perigo. E mais do que isso, ele parecia preocupado em impedir que isso acontecesse. Por quê? Sussurrei. Por que é que te importas com o que acontece comigo? Por um momento, a sua expressão controlada se quebrou e eu vi algo cru por baixo. Porque a senhora Calibra me pediu para verificar como você estava. Porque você é uma inocente numa guerra que não pediu e porque ele parou de parecer lutar com as palavras. Porque estou cansado de ver pessoas boas serem magoadas por homens maus. Às vezes, você consegue evitar a dor antes que ela aconteça. Esta é uma dessas vezes. Olhei para o meu apartamento, o meu espaço seguro, pequeno e sufocante. Olhei para este estranho com perigo nos olhos e honra na voz. Pensei em passar outro Natal sozinha, à espera que uma ameaça que não conseguia ver se materializasse à minha porta. E pensei no que a minha mãe costumava dizer antes do acidente. Às vezes, a escolha mais assustadora é a certa. Se limpa a garganta, eu disser que sim, disse lentamente. Preciso de garantias. Preciso poder sair se quiser. Preciso poder contactar pessoas para provar que estou bem. Preciso do que você precisar, ele interrompeu. Escreva a lista. Cumprirei todas as condições. Sua segurança e conforto não são negociáveis. E você promete que isso é temporário? Que assim que a ameaça passar, eu posso voltar para casa. Você tem a minha palavra. E se quiser uma garantia adicional, colocarei por escrito. Assinado, testemunhado, juridicamente vinculativo. Ele pegou o telemóvel novamente. Posso ter o meu advogado aqui em 20 minutos. O absurdo disso, um chefe da máfia oferecendo contratos legais para me proteger dele mesmo, quase me fez rir novamente. Mas não havia nada de engraçado na maneira como ele me olhou, ou na sensação de mal-estar no estômago quando olhei para a janela e me perguntei se alguém realmente estava a me observar. Ok, ouvi-me dizer. Ok, vou contigo, mas preciso de arrumar algumas coisas primeiro. O alívio tomou conta do seu rosto tão profundo que foi quase surpreendente. Claro, leva o tempo que precisares. Vou esperar aqui. Retirei-me para o meu quarto com o coração a bater forte, perguntando-me se tinha tomado a melhor ou a pior decisão da minha vida. Joguei roupas numa mochila com as mãos trêmulas. Calças de ganga, camisolas, o meu portátil, carregadores, produtos de higiene pessoal. Peguei no carregador do meu telemóvel e no álbum de fotos dos meus pais na minha mesinha de cabeceira, precisando de algo familiar no lugar estranho para onde estava a ir. Quando saí 15 minutos depois, Donado estava exatamente onde eu tinha deixado, como se tivesse medo de que se mexesse isso me assustasse. Ele pegou a minha mochila sem perguntar e os seus dedos roçaram os meus durante a troca. O contacto foi breve, mas elétrico, e pela forma como os seus olhos se arregalaram ligeiramente, ele também sentiu. Pronta? Perguntou ele. Não, mas vamos assim mesmo.
Ele sorriu, um sorriso genuíno desta vez, caloroso e aprovador. Corajoso. Gosto disso. Saímos do meu apartamento. Donado manteve-se entre mim e a escada enquanto descíamos. Lá fora, a neve tinha intensificado, transformando a rua em algo saído de um cartão de Natal. Mas o sedã preto ainda estava lá, exatamente como Donado tinha descrito. E senti olhos sobre mim enquanto caminhávamos até um SUV escuro estacionado na berma. Um homem que eu não tinha notado antes apareceu das sombras, de ombros largos e com uma cicatriz dividindo sua sobrancelha de esquerda. Ele abriu a porta traseira do SUV sem dizer nada. Este é Marco, disse Donado, chefe da minha segurança. Ele vai nos levar. Entrei no banco de trás e Donado me seguiu, posicionando-se entre mim e a janela. Quando Marco entrou no trânsito, dei uma última olhada no meu prédio e no sedã preto que se afastava da calçada para nos seguir. Eles estão a seguir-nos, disse, tentando manter a voz firme. Sei que perderão o interesse assim que perceberem para onde estamos a ir. Ninguém é burro o suficiente para me seguir até minha casa. A mão de Donado encontrou a minha na escuridão, apertando-a gentilmente. Agora estás segura, Nádia. Prometo. A sua mão era quente, o seu aperto reconfortante, e contra toda a lógica acreditei nele. Eu estava num carro com um homem que conhecera há 20 minutos, a ser levada para um local desconhecido. A fugir do perigo, não conseguia ver. Era uma loucura, era imprudente, era a sensação mais viva que sentia em 5 anos. Feliz Natal, sussurrei. Não sei se foi uma piada ou uma oração. Donado apertou a minha mão novamente, o seu polegar traçando círculos nos meus nós dos dedos. Feliz Natal, Nádia. Bem-vinda ao meu mundo. A viagem durou 40 minutos, levando-nos para fora do meu bairro familiar no Brooklyn e para áreas que eu só tinha visto em revistas sobre a elite rica de Nova York. Os edifícios ficavam mais altos, as ruas mais limpas, os carros mais caros. Finalmente, Marco parou em frente a um arranha-céus com porteiro e o tipo de segurança que provavelmente incluía scanners de DNA. Você mora aqui? Oi, Maninan. Ozati. Perguntei, esticando o pescoço para ver os andares superiores. Nos 3 andares superiores, na verdade. O prédio é propriedade de uma das minhas empresas. Gosto de ter controle sobre quem entra e sai. Donado me ajudou a sair do SUV com a mão firme no meu cotovelo. Vamos levá-la para um lugar quente. O átrio era todo em mármore e arte moderna, e o porteiro cumprimentou Donado com acenos respeitosos. Apanhamos um elevador privado que exigia um cartão-chave para funcionar, e um jazz suave tocava enquanto subíamos. Observei os números dos andares a subir, 30, 40, 50, até que finalmente paramos no 52. As portas abriram-se diretamente para o apartamento de Donato. Saí e parei, sem palavras. Janelas do chão ao teto mostravam Manhattan a brilhar à distância, neve a cair além do vidro, como se estivéssemos dentro de um globo de neve. O espaço era enorme, com um conceito aberto e uma área de estar que caberia 3 vezes todo o meu apartamento. Mas, apesar do tamanho, parecia acolhedor. Havia livros nas prateleiras, obras de arte que pareciam ter sido realmente amadas, em vez de apenas caras, e pequenos detalhes que sugeriam que alguém realmente morava ali, em vez de apenas ocupar o espaço. Não conseguia encontrar palavras. Isto é incrível. Obrigada. Mandei reformar há alguns anos para realmente parecer uma casa, em vez de um showroom. Ele colocou a minha bolsa no chão e tirou o casaco. Por baixo, usava uma camisola escura que mostrava ombros que provavelmente poderiam arrombar portas. Posso oferecer-lhe alguma coisa? Café? Chá? Algo mais forte? Chá seria ótimo. Sinto que ainda estou a processar tudo isto. É compreensível. Tiveste uma noite e tanto. Ele dirigiu-se para uma cozinha aberta que tinha eletrodomésticos que eu só tinha visto em programas de culinária. Vai em frente e dá uma olhada. Fica à vontade. Esta é a tua casa pelo tempo que precisares. Vaguei pelo espaço, atraída pelas janelas e sua vista impossível. A cidade se estendia diante de mim como uma placa de circuito, toda luz e geometria. Daqui de cima, o perigo que Donado tinha descrito parecia distante, quase irreal. Mas o meu reflexo no vidro mostrou-me a verdade. Eu estava a tremer, a adrenalina finalmente a alcançar o choque. Aqui. Donado apareceu ao meu lado com uma caneca de chá, vapor a subir e delicados cachos. Camomila,
boa para os nervos. Aceitei com gratidão, envolvendo ambas as mãos em torno do calor. Ainda não entendo por que estás a fazer isto. Podias ter apenas avisado-me ou pedido a alguém para vigiar o meu prédio. Não precisavas de me trazer aqui. Não, não precisava. Eu escolhi. Ele encostou-se à moldura da janela, estudando-me com o mesmo foco intenso de antes. Posso dizer-te uma coisa? Sinto que vais dizer de qualquer maneira. Isso rendeu-lhe um riso suave. Justo. Aqui está na verdade. Estive sozinho no Natal nos últimos 8 anos. Os meus pais morreram, os meus irmãos se espalharam, o meu trabalho. Não sobra espaço para muito mais. Parei de comemorar há anos, porque parecia inútil celebrar uma alegria que eu não sentia. Ele respirou fundo. E então a Sra. Calibraci me ligou hoje à noite. Preocupada com a vizinha que ela acha que é jovem demais para ser tão solitária quanto ela. Ela te descreveu como gentil, mas fechada, ferida, mas ainda lutando. E pensei que talvez mantê-la em segurança pudesse significar que nenhum de nós teria de passar o Natal sozinho. A vulnerabilidade na sua confissão fez o meu peito doer. Então, isto não é apenas sobre proteção. A proteção é real. O perigo é real. Mas não é apenas sobre isso. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Sou um homem egoísta, Nádia. Vi uma oportunidade de fazer algo bom e, ao mesmo tempo, dar a mim mesmo uma razão para me sentir humano por alguns dias. Se isso faz de mim um oportunista, que assim seja. Eu deveria ter ficado ofendida. Deveria ter me sentido usada. Em vez disso, apenas me senti compreendida de uma forma que não sentia há anos. Eu entendo. Estive sozinha por escolha própria durante tanto tempo que deixou de parecer uma escolha. Simplesmente tornou-se quem eu sou. Quem tu foste, ele corrigiu gentilmente. Não quem tu tens de ser. Ficamos ali, refletidos na janela. Duas pessoas solitárias encontrando companhia inesperada nas circunstâncias mais estranhas. Lá fora, a neve continuava a cair. E em algum lugar da cidade, homens com más intenções planejavam atos de violência. Mas naquele momento, sentia algo que não sentia há 5 anos. Segurança. Não apenas física, mas emocional, como se tivesse encontrado alguém que compreendesse o tom particular de solidão que carregava. O seu quarto é por aqui, disse Donado após um momento, apontando para o corredor. Banheiro privativo? Seu próprio espaço? Estou 3 portas abaixo se precisar de alguma coisa. E Nádia? Ele esperou até que eu olhasse para ele. Obrigado por confiar em mim, sei que não foi fácil. Obrigado por se importar, mesmo que seja egoísta. Sorri, surpreendendo-me. Feliz Natal, Donado. Feliz Natal. Desta vez, ele disse isso com sinceridade, como se talvez o feriado não fosse completamente sem sentido, afinal. O meu quarto era lindo, decorado em tons suaves de cinza e creme, com uma cama que parecia uma nuvem e janelas com uma vista impossível. Coloquei o meu chá na mesa e deixei-me cair no colchão, com a minha mente a girar com tudo o que tinha acontecido. 4 horas antes, eu estava sozinha no meu apartamento, resignada a mais um Natal isolada. Agora, estava numa cobertura com um chefe da máfia que, de alguma forma, me fazia sentir mais segura do que me sentia há anos. Era uma loucura. Era impossível. E deitada ali na escuridão, com a cidade a brilhar além das minhas janelas, não conseguia afastar a sensação de que tudo estava prestes a mudar. Acordei com a luz do sol de inverno a entrar por janelas desconhecidas e o cheiro de café a vir de algum lugar mais profundo do apartamento. Por um momento, não consegui perceber onde estava. A cama era muito confortável, os lençóis muito macios, o silêncio muito completo. Então, a memória voltou. Donado, a ameaça, a viagem noturna pela neve até este refúgio na cobertura. Peguei o meu telemóvel na mesinha de cabeceira e vi que eram quase 10 torn mais tarde do que eu dormia há anos. Havia mensagens do meu irmão em Singapura a desejar-me um Feliz Natal e uma chamada perdida da Sra. Calibrazi. Mentalmente, fiz uma nota para ligar de volta para ela. Depois vesti jeans e um suéter antes de sair. A sala estava vazia, mas ouvi vozes vindas da cozinha. Segui-as e encontrei Donado no fogão a cozinhar algo que cheirava incrivelmente bem, enquanto Marco estava sentado no balcão a ler um jornal. Ambos olharam para cima quando entrei. Bom dia, disse Donado sorrindo. Ele parecia diferente à luz do dia, menos intimidante, mais humano.
Vestia calças de ganga escuras e uma camiseta preta simples, que mostrava os braços que eu definitivamente não deveria estar a notar. Café, por favor. E isso cheira maravilhosamente bem. Frittata de salsicha italiana. Receita da minha mãe. Ele serviu-me café numa caneca que provavelmente custou mais do que as minhas contas mensais. Feliz Natal. Como dormiste? Melhor do que nos últimos meses, sinceramente. Aceitei o café com gratidão. A sua cama é como dormir numa nuvem. Ótimo. Precisava descansar. Ele voltou para o fogão e eu o observei cozinhar com a competência tranquila de alguém que realmente gosta do que faz. Marco e eu estávamos a discutir a situação com Clove. Houve novidades durante a noite. Meu estômago se contraiu. Que tipo de novidades? Marco dobrou o jornal. Os homens de Clove tentaram entrar no seu prédio às 3 da manhã. O nosso pessoal os interceptou. Houve um confronto. Alguém ficou ferido? Ninguém do nosso lado. 2 homens do Clove estão no hospital com ferimentos que terão dificuldade em explicar. A expressão de Marco era neutra, mas algo na sua voz sugeria que ele estivera pessoalmente envolvido nesses ferimentos. A mensagem foi enviada, mas isso significa que o Clove sabe que estamos a proteger-te especificamente, o que torna as coisas mais complicadas, acrescentou Donado, servindo a comida com precisão profissional. Ele agora vai vê-lo como alguém valioso, seja como moeda de troca ou como forma de me provocar. Por isso precisamos de ter muito cuidado. Ele colocou um prato à minha frente e, apesar da minha ansiedade, fiquei com água na boca. A fritata estava perfeita. Ovos fofos recheados com salsicha e vegetais, cobertos com queijo que derretia na boca. Eu tinha vivido de refeições congeladas por tanto tempo que comida de verdade parecia quase decadente. Isso é incrível, eu disse com a boca cheia. Cozinhar é meditação para mim. Quando tudo o resto é caos, a cozinha faz sentido. Ele serviu-se de mais café. Então, é o seguinte. Você fica daqui pelos próximos dias enquanto lidamos com Clove. Você estará segura onde quer que vá. Mas, acima de tudo, prefiro que fiques onde sei que estás segura. Depois do ano novo, isto deve estar resolvido de uma forma ou de outra. O que significa resolvido no teu mundo? Significa que o Koff desiste, ou que o Donato faz uma pausa, ponderando as suas palavras, ou que se torna um problema permanente de outra pessoa. A forma casual como ele discutiu a violência deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti-me apenas profundamente grata por a sua capacidade de violência estar atualmente direcionada para longe de mim. E tenha certeza de que estarei segura aqui? Este edifício tem melhor segurança do que a maioria das instalações governamentais. Janelas à prova de balas, paredes reforçadas, salas de pânico em todos os andares. Além disso, Marco e outros 6 homens estão em rotação especificamente para te proteger. Ele olhou nos meus olhos por cima do balcão. Não vou deixar nada acontecer contigo, Nádia. É uma promessa. Acreditei nele. Talvez eu fosse ingênua. Talvez estivesse apenas desesperada por alguém que se importasse. Mas acreditei nele completamente. Ok, então vou ficar, mas preciso trabalhar. Tenho prazos e videochamadas. Não posso simplesmente desaparecer completamente da minha vida. Claro, instale-se onde se sentir confortável. A senha do Wi-Fi está na geladeira. E se precisar de alguma coisa para o trabalho, é só pedir. Ele verificou o telemóvel e franziu a testa. Tenho alguns assuntos para tratar esta tarde. O Marco estará aqui se precisares de alguma coisa. Mas voltarei para o jantar. Não precisas de reorganizar a tua agenda por minha causa. Não estou a reorganizar. Sempre janto em casa no Natal. Este ano tenho companhia. Ele sorriu e o seu rosto transformou-se de perigoso para devastador. Além disso, gostaria de saber mais sobre a mulher que estou a proteger. Considere isso uma compensação pela minha hospitalidade. Não sou assim tão interessante. Duvido muito disso. Ele levantou-se, pegando no telemóvel e no casaco que estavam nas costas da cadeira. Sinta-se em casa, Nádia. A sério, tudo aqui é seu para usar. Depois de ele sair, o apartamento parecia simultaneamente grande demais e íntimo demais. Instalei o meu portátil na mesa de jantar e tentei concentrar-me no trabalho. Mas a minha mente continuava a divagar para Donado. A maneira como ele se movia, a surpreendente gentileza das suas mãos quando cozinhava,
A honestidade crua quando admitiu sentir-se solitário. Ele não era nada como eu esperava de um chefe da máfia. Era complicado, cuidadoso e carregava feridas que eu reconhecia porque se pareciam muito com as minhas. Trabalhei durante o almoço, perdendo-me em planilhas e relatórios de análise. Marco vinha verificar-me periodicamente, trazendo café fresco sem que eu pedisse, e a sua presença silenciosa era estranhamente reconfortante. Quando a minha videochamada com a minha equipa de Singapura terminou, eram quase 17 e o sol de inverno já estava a se pôr, pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Era o seu irmão, disse Marco da cozinha. Não era uma pergunta. Virei-me assustada. Como é que Tu sorrias de forma diferente quando falavas com a família. Mais suave. Ele estava a preparar algo no balcão. Legumes, pelo que parecia. Donado pediu-me para começar a preparar o jantar. Ele está atrasado, mas deve chegar em breve. Tu também cozinhas? Todos no círculo íntimo de Donado têm várias habilidades. Isso nos mantém valiosos. Ele disse isso com naturalidade, como se ser guarda-costas, chefe, fosse algo totalmente normal. Deveria ligar de volta para a sua avó, Sra. Calibracy. Ela está preocupada. Então liguei para ela, acomodando-me no sofá com o meu telemóvel. A Sra. Calibracy atendeu ao segundo toque, a sua voz calorosa e imediatamente reconfortante. Nádia, oh, graças a Deus. Estava tão preocupada contigo. Estou bem, Sra. Calibracy. Na verdade, estou hospedada com Donado Tá por alguns dias. Ele disse que a senhora pediu para ele verificar como eu estava. Pedi. Sei que não gostas de falar sobre isso, querida. Mas tenho visto-te ficar mais triste e solitária nos últimos anos. Quando Donado mencionou alguns problemas na vizinhança, pensei, bem, talvez vocês dois precisem de alguém. Ele é um bom homem, independentemente do que possa ter ouvido. Ele tem sido muito gentil, admiti, embora ainda esteja a processar o fato de que ele é um homem que tenta ser melhor do que as suas circunstâncias. A Sra. Calibra interrompeu gentilmente. Sim, ele é. O pai dele era cruel, mas Donado é diferente. Ele protege as pessoas, cuida da vizinhança. Confio nele com a minha vida, Nádia. Podes confiar nele com a tua. Conversamos por mais 20 minutos, a preocupação dela, como uma avó, envolvendo-me como um bálsamo. Quando desligamos, senti-me mais firme, mais equilibrada. A Sra. Calibrazi estava certa. Eu estava a ficar mais triste, deixando o meu isolamento se transformar em algo permanente. Talvez essa situação bizarra fosse uma oportunidade para quebrar esse padrão. A porta da frente se abriu e Donado entrou, carregando sacolas de compras e parecendo cansado. Desculpe pelo atraso. Tudo demorou mais do que o esperado. Está tudo bem? Perguntei. Tudo bem. Ele colocou as sacolas no chão e tirou o casaco. A neve cobria os seus ombros, derretendo em manchas escuras. Mas eu trouxe presentes. Percebi esta manhã que provavelmente não trouxeste nada para o Natal. Então ele apontou para as sacolas. Tomei a liberdade. Aproximei-me para investigar e encontrei pacotes lindamente embrulhados, um novo livro de um autor que eu adorava, chás sofisticados e sabores que eu nunca tinha experimentado, e uma camisola de cachemira macia em azul escuro. A gentileza disso fez minha garganta apertar. Não precisavas fazer isso. Eu quis fazer. O Natal deve envolver presentes, mesmo em circunstâncias bizarras. Ele se aproximou de mim o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia, cedro e algo mais quente. Há mais uma coisa. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a estendeu. Dentro havia um delicado colar de prata com um pequeno pingente em forma de floco de neve. Donado, isso é demais. Não é. É quase nada. Mas eu vi isso e pensei em ti. E ele parou. Algo vulnerável cruzou seu rosto. Eu queria que tivesses algo bonito, para lembrar que mesmo natais estranhos podem ter bons momentos. Eu não pensei. Apenas estiquei o braço e beijei sua bochecha, sentindo sua respiração ofegante. Obrigada por tudo isso, por me fazer sentir menos sozinha. Sua mão subiu para acariciar meu rosto, o polegar passando pela minha maçã do rosto com uma gentileza dolorosa. Tu também me fazes sentir menos sozinho, Nádia. Isso vale mais do que joias. Ficamos ali, na escuridão crescente, as luzes da cidade começando a brilhar além das janelas. Era perigoso apegar-me a um homem cujo mundo era construído sobre violência.
deixar-me sentir algo por alguém que conhecia há menos de 24 horas. Mas os seus olhos seguravam os meus, com um desejo tão aberto, uma esperança tão cuidadosa, que não conseguia afastar-me. O jantar está pronto, gritou Marco da cozinha, quebrando o feitiço. A mão de Donado caiu, mas os seus olhos permaneceram nos meus. Devemos comer, e depois talvez possas contar-me a tua história se quiseres. O que te faz pensar que tenho uma história? Todos têm uma história, especialmente as pessoas que escolhem a solidão com tanto cuidado como tu. Ele apontou para a mesa de jantar. Vamos partilhar as nossas histórias enquanto desfrutamos de boa comida e vinho decente. E final, é Natal. O jantar foi cordeiro e legumes assados, preparados com o mesmo cuidado que Donado tinha demonstrado naquela manhã. Marco juntou-se a nós por um momento antes de se retirar para verificar as imagens de segurança, deixando Donado e eu sozinhos com velas tremeluzentes na cidade noturna como pano de fundo. Então, disse Donado, servindo vinho, conta-me sobre Nadia Volkov, quem tu eras antes de decidires desaparecer. Respirei fundo. Os meus pais morreram há 5 anos. Acidente de carro. O meu irmão tinha acabado de se mudar para o estrangeiro por causa do trabalho. E de repente fiquei completamente sozinha pela primeira vez na vida. Não lidei bem com isso. O luto não é algo com que se lida bem. Você sobrevive a ele. Eu sobrevivi cortando relações com todos. Os meus amigos tentaram no início, mas eu continuei recusando convites e cancelando planos até que eles pararam de tentar. Então, o meu namorado me deixou porque disse que me amar era como amar um fantasma. Ele não estava errado. Tomei um longo gole de vinho e simplesmente fiquei sozinha. Parecia mais seguro do que arriscar mais perdas. Donado assentiu lentamente. Eu entendo isso. Quando o meu pai morreu, eu herdei tudo. O negócio dele, as responsabilidades dele, os inimigos dele. Isso não deixava espaço para relações pessoais. Qualquer pessoa que eu deixasse aproximar-se tornava-se um risco, uma fraqueza que alguém poderia explorar. Então, parei de deixar as pessoas aproximarem-se. Arrepende-te disso? Todos os dias. Mas o arrependimento não muda as circunstâncias. Ele encheu os nossos copos novamente. Embora recentemente eu tenha começado a questionar se a segurança vale o custo da solidão perpétua. E a que conclusão chegaste de que talvez a pessoa certa faça o risco valer a pena? Os seus olhos encontraram os meus com uma intenção inconfundível. Talvez algumas conexões valham a pena ser protegidas em vez de evitadas. O meu coração batia forte, Donado, eu sei, muito rápido, muito intenso, completamente inadequado dada a situação. Ele pousou o copo de vinho. Mas estou cansado de fingir. Nádia, entraste na minha vida há menos de um dia. E, de alguma forma, fizeste-me sentir mais humano do que me sentia há anos. Isso não é nada que valha a pena reconhecer. Eu também sinto isso, admiti baixinho. E isso aterroriza-me. Não sei como confiar nisto, como confiar em ti, como confiar em mim mesma para não estragar tudo fugindo quando as coisas ficarem difíceis. Então não fujas. Fica. Vê o que acontece quando duas pessoas solitárias param de escolher a segurança em vez da ligação. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou na minha. Não posso prometer que será fácil, Nádia. O meu mundo é complicado e perigoso, mas posso prometer honestidade. Posso prometer que seja o que for que exista entre nós, vou protegê-lo com a mesma intensidade com que te protejo. Olhei para as nossas mãos unidas, as dele grandes e cheias de cicatrizes, as minhas pequenas e trêmulas. Tudo o que era lógico dizia que era uma péssima ideia. Mas ali sentada com Donado, com a cidade a brilhar além das janelas e os seus olhos escuros cheios de esperança cautelosa, não conseguia lembrar-me por que é que a segurança alguma vez me pareceu mais importante do que isto. Está bem, sussurrei. Vou ficar. Não apenas por causa do perigo, mas porque quero ver onde isto vai dar. O seu sorriso era ofuscante. Graças a Deus. Eu estava preparada para apresentar um argumento muito mais elaborado. Terminamos o jantar a conversar sobre coisas mais insignificantes, livros que adorávamos, filmes que nos faziam chorar, os pequenos detalhes que criam intimidade. Donado contou-me sobre como aprendeu a cozinhar com a mãe, sobre a vinha que a família dele tinha em Itália, sobre o sonho de um dia ter uma vida que não girasse em torno de território e violência. Contei-lhe sobre o meu trabalho de análise de dados, sobre as folhas de cálculo que faziam sentido quando as pessoas não faziam,
sobre o meu amor secreto por reality shows terríveis, e lentamente as barreiras que ambos tínhamos construído começaram a ruir. Era quase meia-noite quando o Donado me acompanhou até ao meu quarto. Ficamos na porta sem querer dizer boa noite, ambos cientes de que cruzar certos limites mudaria tudo. Obrigada por hoje, eu disse, pelos presentes, pelo jantar, por ser honesto sobre o que quer. Obrigada por me dar um motivo para celebrar o Natal novamente. Ele esticou o braço e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, os dedos dele demorando-se na minha pele. Durma bem, Nádia. Vejo-te de manhã. Boa noite, Donado. Ele virou-se para sair, mas parou. Se tiveres pesadelos, não conseguires dormir, ou simplesmente não quiseres ficar sozinha, a minha porta está aberta. Literalmente nunca a tranco caso precises de saber. Então ele foi-se embora, deixando-me parada na porta, com o coração a bater forte e a consciência de que estava a apaixonar-me por um homem que poderia salvar-me ou destruir-me, possivelmente ambos. Deitei-me na cama, olhando para o teto, pensando em portas abertas e escolhas impossíveis. Em algum lugar do prédio, homens armados vigiavam para me proteger de ameaças externas. Mas quem me protegeria da ameaça muito mais perigosa de me apaixonar? A resposta, percebi quando o sono finalmente me dominou, era ninguém. Eu estava sozinha nisto. E pela primeira vez em 5 anos, isso não me parecia seguro. Parecia o início assustador e emocionante de algo real. Os dias seguintes estabeleceram um ritmo que parecia perigosamente doméstico. Donado saía de manhã para tratar de assuntos que não detalhava. E eu trabalhava na cobertura, trocando e-mails e videochamadas da mesa de jantar dele. Marco mantinha a sua presença discreta e 2 outros seguranças, Luca e Antônio, faziam turnos. Tratavam-me com respeito cuidadoso e eu tinha a sensação de que Donado tinha deixado muito claro o que aconteceria se não o fizessem. As noites eram para Donado e para mim. Cozinhávamos juntos, ele ensinava-me receitas italianas, enquanto eu lhe apresentava a alegria questionável do sushi para levar. Assistíamos a filmes enrolados em extremidades opostas do seu enorme sofá. A distância entre nós diminuía gradualmente a cada noite. Conversávamos até tarde, partilhando histórias, medos e as pequenas vulnerabilidades que constroem pontes entre almas isoladas. E ao longo de tudo isso, a atração crescia, um calor lento que nenhum de nós reconhecia diretamente, mas que ambos sentíamos constantemente. A mão dele roçava a minha quando ele pegava o sal. Eu o pegava a me observar com olhos escuros e famintos quando ele pensava que eu não estava a ver. O ar entre nós permanecia carregado, elétrico, prometendo explosões se parássemos de ser cuidadosos. Na terceira noite não consegui dormir. Minha mente fervilhava com o estresse do trabalho e o medo do que aconteceria quando essa segurança temporária acabasse. Deitada na cama, observava a neve cair pela janela, e então me lembrei das palavras de Donado. Minha porta está aberta. Caminhei pelo corredor de pijama e uma t-shirt grande, com o coração a bater forte. A porta dele estava realmente aberta, e uma luz suave se espalhava pelo corredor. Bati suavemente. Entre. A voz dele era áspera, como se ele também não tivesse dormido. Encontrei-o na cama, sem camisa, a ler um livro à luz de um abajur. Ele olhou para cima quando entrei, e algo intenso brilhou em sua expressão antes que ele se controlasse. Não consegue dormir? Perguntou. Meu cérebro não desliga. Fico pensando em voltar para casa, no que acontecerá quando isso acabar. Parei, sem coragem de expressar meu medo mais profundo, de estar me apegando rápido demais a alguém cuja vida nunca poderia realmente se cruzar com a minha. Ele colocou o livro de lado e puxou os cobertores em um convite silencioso. Vem cá, eu deveria ter dito não, deveria ter mantido limites. Em vez disso, subi na cama dele e ele me puxou contra o seu peito, envolvendo-me com os braços com força cuidadosa. Melhor, murmurou ele no meu cabelo. Sim, melhor. Eu me permiti relaxar no calor dele, sentindo o batimento cardíaco dele constante nas minhas costas. Está tudo bem, nós fazermos isto? Nádia, se achas que existe algum universo em que eu me oporia a abraçar-te, não estás a prestar atenção. Os seus braços apertaram-se ligeiramente, mas não vou pressionar por mais do que isto. A menos que queiras, a menos que tenhas a certeza. Tenho a certeza de que te quero, admiti.
Só não tenho a certeza de saber como querer alguém sem sabotar tudo. Então, vamos descobrir juntos, sem sabotagem. Ele deu-me um beijo na têmpora. Dorme, Nádia. Eu estou aqui contigo. Então, dormi nos braços de Donado Testa, mais segura do que me sentia há 5 anos, e sonhei com possibilidades nas quais tinha deixado de acreditar. Acordei com a luz do sol de inverno e o rosto adormecido de Donado a poucos centímetros do meu. A sua expressão durante o sono era mais jovem, mais vulnerável. As arestas do controlo suavizaram-se, tornando-se quase infantis. Observei-o respirar, contei as cicatrizes tênues na sua pele, histórias que ainda não conhecia, mas queria aprender, e senti o meu coração partir-se com uma certeza aterradora. Estava a apaixonar-me por ele. Limpa a garganta. Os seus olhos abriram-se e ele sorriu, sonolento, caloroso e completamente desprevenido. Bom dia, bom dia. Desculpa por invadir a tua cama. Nunca peças desculpa por isso. Invade sempre que quiseres. Ele esticou o braço e traçou a minha maçã do rosto com dedos gentis. Como dormiste? Melhor do que em anos. Ótimo. Então, missão cumprida. Ele começou a afastar-se, mas eu segurei a sua mão, mantendo-o perto. Donado, o que é isto entre nós? O que estamos a fazer? A sua expressão ficou séria. Não sei como chamar isso, mas sei que penso em ti constantemente. Sei que quero mantê-la segura, perto de mim e na minha vida. No entanto, você vai me deixar. Sei que cada hora que passo com você parece mais real do que os anos que vivi antes de você aparecer. Ele respirou fundo, trêmulo. Estou me apaixonando por você, Nádia, de forma intensa, rápida e provavelmente tola. Mas não consigo me controlar. Também estou me apaixonando por você, sussurrei. E isso me assusta. Eu também. Mas talvez ficar apavorados juntos seja melhor do que ficar seguro sozinho. Ele beijou minha testa suavemente. Fica comigo depois que isso acabar. Não por causa do perigo ou da proteção, mas porque queres nos dar uma chance de ver se isso pode ser algo real. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou, alto e insistente. Ele xingou baixinho e pegou o telefone na mesinha de cabeceira, sua expressão ficando sombria ao ler a tela. Tenho de atender. Ele atendeu com um seco. O quê? Depois ouviu, o corpo a ficar tenso. Quando? Quantos? Mais escuta. Coloca todos em posição. Estarei aí em 20 minutos. Ele terminou a chamada e virou-se para mim, com uma expressão sombria. O Clove fez a sua jogada. Houve um ataque a um dos meus armazéns, várias vítimas. O gelo inundou as minhas veias. Vais para lá? Tenho de ir, mas tu vais ficar aqui com o Marco e os outros. Isto pode ser uma manobra de diversão, uma forma de me atrair para fora para que eles possam chegar até ti. Ele já estava a mover-se, vestindo-se com precisão eficiente. Promete-me que vais ficar dentro de casa. Não abras a porta a ninguém. Não te aproximes das janelas. Apenas fica em segurança até eu voltar. Donado, tem cuidado, por favor. Ele parou na porta e voltou para mim, segurando meu rosto com as duas mãos. Eu terei, porque agora tenho algo pelo qual vale a pena voltar. Limpa a garganta. Então ele me beijou, profundamente, com possessividade e cheio de promessas que talvez não pudesse cumprir. E então ele se foi, deixando-me sozinha com meu medo e a terrível certeza de que o mundo dele finalmente havia alcançado nossa frágil paz. As horas seguintes foram uma tortura. Tentei trabalhar, mas não conseguia concentrar-me. Tentei ler, mas não conseguia compreender as palavras. Andava de um lado para o outro na cobertura como um animal enjaulado, observada pelos olhos atentos de Marco. Alertas de notícias apareciam no meu telemóvel. Um incêndio num armazém em Red Hook, vários feridos, polícia a investigar, mas nada especificamente sobre Donado. Nada que me dissesse se ele estava bem. Ao meio-dia, eu estava a subir pelas paredes. Marco tinha me transferido para uma sala interior sem janelas, a sala segura que Donado tinha mencionado, e a sua expressão tinha passado de vigilante para genuinamente preocupada. Alguma notícia? Perguntei pela 100ª vez. Ainda não. Mas nenhuma notícia geralmente é uma boa notícia no nosso mundo. Ele verificou o telemóvel novamente, franziu a testa, embora um silêncio tão longo no rádio fosse incomum. Marco, diga-me a verdade. Quão perigoso é isto? Ele estudou-me por um longo momento, claramente ponderando entre a honestidade e o conforto. Muito. Coffee não está mais brincando. Essa é uma guerra aberta.
E Donado é o seu alvo principal. As palavras confirmaram os meus piores temores. Devemos fazer alguma coisa. Ir até lá. Ajudar de alguma forma. Devemos ficar exatamente onde estamos e seguir as ordens de Donado. Ele nunca me perdoaria se algo acontecesse a ti, porque eu abandonei o meu posto. A expressão de Marcos suavizou-se. Ele preocupa-se contigo, Nádia, mais do que se preocupou com qualquer pessoa nos últimos anos. Isso faz com que valha a pena proteger-te. Eu também me preocupo com ele. É por isso que ficar aqui sentada sem fazer nada, enquanto ele está em perigo, parece impossível. O telemóvel de Marco tocou. Ele atendeu imediatamente, ouviu e relaxou visivelmente. Entendido. Estaremos prontos. Ele desligou e virou-se para mim com algo parecido com alívio. Donado está bem. Ele está a caminho de volta, mas vamos levá-la para outro lugar. Ele não confia mais neste local. Clove tem conexões que não levamos em conta. Para onde? Para um lugar ainda mais seguro. O Donado explicará quando chegar. 20 minutos depois, as portas do elevador abriram e o Donado entrou. Estava desgrenhado, com a camisa rasgada, sangue nos nós dos dedos, mas inteiro e vivo, e o meu coração quase explodiu de alívio. Corri para ele sem pensar, e ele me segurou, abraçando-me com força. Estou bem, murmurou ele no meu cabelo. Estou bem, Nádia. Você está a sangrar. Não é o meu sangue. Ele se afastou o suficiente para me olhar. Os seus olhos escuros estavam intensos, mas precisamos de ir agora. Clove tem pessoas neste edifício. Porteiros, pessoal de manutenção, pessoas em quem eu pensava que podia confiar. Aqui já não é seguro. Para onde vamos? Para a propriedade da minha família em Westchester. É uma fortaleza. Muros de verdade, guardas armados, tudo o que é preciso. Estaremos seguros lá enquanto eu termino isto. Ele segurou o meu rosto. Sei que não foi para isto que te inscreveste. Se quiseres sair, vou providenciar para que desapareças. Nova identidade, nova cidade, tudo o que precisas para começar de novo. E em segurança. É isso que queres? Que eu desapareça? Deus, não. Mas quero-te vivo mais do que quero-te perto. Então, a escolha é tua, Nádia. Vem comigo para o meu mundo ou deixa-me proteger-te à distância. Pensei no meu apartamento, na minha vida tranquila, na segurança que construí ao não deixar ninguém entrar. Pensei nos últimos dias com Donado, nas risadas, no medo, na vulnerabilidade e no calor. Pensei em adormecer nos seus braços e acordar com o seu sorriso e a forma como ele olhava para mim, como se eu fosse a resposta para as perguntas que ele tinha feito toda a sua vida. Vou ficar contigo, disse com firmeza. Onde quer que vais, por mais perigoso que seja. Não vou fugir, Donado. Não mais. O seu alívio era palpável. Então vamos. Conversaremos mais quando estivermos em segurança. Apanhamos um elevador diferente para uma garagem subterrânea que eu não sabia que existia. 3 SUV esperavam, com os motores ligados, homens armados posicionados em todas as entradas. Donado manteve-me perto enquanto nos movíamos, o seu corpo posicionado para me proteger de ameaças que eu não podia ver. Conduzimos por mais de 1 hora, deixando a cidade para trás e entrando no campo coberto de neve. A propriedade apareceu gradualmente, primeiro as paredes, depois os portões, depois uma casa extensa que parecia ter sido transportada da Itália. Os guardas acenaram para passarmos por vários postos de controlo e contei pelo menos 1 dúzia de homens armados a patrulhar o terreno. Esta é a sua casa de família? Perguntei quando paramos em frente à casa principal. Há 3 gerações. O meu avô construiu-a quando imigrou. Projetou-a para resistir a cercos. Paranoico, talvez, mas eficaz. Donado ajudou-me a sair do SUV. Venha, vou mostrar-lhe tudo quando estivermos lá dentro. A casa era linda. Artesanato antigo misturado com segurança moderna. Donado me conduziu por corredores de mármore até uma suíte que era, de alguma forma, luxuosa e confortável. Este é o seu quarto. O meu é ao lado, conectados por aquela porta. Ele gesticulou. Vou tomar banho e me trocar. Depois precisamos conversar sobre Clove, sobre nós, sobre o que vai acontecer a seguir. Donado, segurei a mão dele. Eu falei sério. Não vou fugir. Aconteça o que acontecer, vamos enfrentar juntos. Ele puxou-me para perto e beijou-me, desesperado e procurando, como se precisasse confirmar que eu estava realmente ali, que realmente ficaria. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Vou acabar com isto, disse ele com rudeza.
Kozlov a ameaça tudo. E depois vou passar o tempo que você me permitir, provando que fez a escolha certa ao ficar. Eu já sei que fiz. Ele beijou-me novamente, mais suavemente desta vez, e então forçou-se a recuar. Tomar banho, conversar e então planejar como terminar esta guerra. Enquanto o Donado estava fora, explorei a suíte e tentei acalmar meu coração acelerado. Tudo estava a acontecer tão rápido. O perigo, a mudança, esses sentimentos impossíveis por um homem que eu conhecia há menos de uma semana. Mas nada nesta situação seguia os padrões normais. Quando conheces alguém no meio do caos, quando a sobrevivência e a emoção se entrelaçam, as conexões se formam a uma velocidade sobrenatural. Uma batida na minha porta me fez sobressaltar. Entra. Marco entrou, parecendo mais relaxado agora que estávamos atrás das defesas da propriedade. Donado queria que tivesses isto. Ele estendeu um telemóvel. Elegante, caro, claramente novo. Linha segura. Apenas o seu círculo íntimo tem o número. Use-o para ligar para quem precisar para garantir que está bem. Obrigada. Peguei o telefone e fiz a pergunta que estava me incomodando. Marco, seja honesto. Quais são as chances de Donado vencer esta guerra com Koff melhor do que a maioria? Donado é estratégico, enquanto Koff é impulsivo, paciente onde Koff é precipitado. Mas a guerra é imprevisível e Clove tem recursos que ainda estamos descobrindo. Ele olhou-me nos olhos com firmeza. Mas estou com Donado há 10 anos. Nunca o vi tão concentrado como agora. Ter algo que vale a pena proteger torna-o mais perigoso, não menos. Refere-se a mim? Refiro-me a si. Ele está a lutar pela sua vida. Sim, mas mais do que isso, ele está a lutar por um futuro com você nele. Isso muda tudo. Depois que Marcos saiu, liguei para o meu irmão para dizer que estava bem. Enviei uma mensagem a Sr. Calibrasi. Enviei um e-mail cuidadosamente redigido ao meu chefe explicando uma emergência familiar que me manteria fora do escritório por mais uma semana. Tarefas diárias, construindo uma ponte entre esta situação surreal e a minha vida normal. Donado voltou 1 hora depois, tomado banho e trocado de roupa, parecendo mais ele mesmo. Ele sentou-se no sofá perto da janela, e eu juntei-me a ele, aconchegando-me ao seu lado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então eu disse, qual é o plano? O plano é fazer a Koff uma oferta que ele não possa recusar. O território que ele deseja em troca de deixar o meu bairro em paz. Se ele aceitar, todos sairemos vivos. Se recusar... Donado cerrou os dentes. Então isto termina de outra forma. Quer dizer que o mata? Quero dizer que faço o que for necessário para proteger as pessoas pelas quais sou responsável, incluindo você. Ele pegou na minha mão, entrelaçando os nossos dedos. Sei que esta não é a vida que você queria. Sei que envolver-se comigo significa aceitar a violência e o perigo como constantes. Se isso for demais, eu entendo. Para de me dar saídas, disse com firmeza. Vou ficar, Donado, nas partes assustadoras e no que vier depois. Não podes proteger-me de ti mesmo. Estou a tentar ser nobre. Sê honesto. Diz-me o que queres. Ele virou-se para mim, os seus olhos escuros a arderem com intensidade. Quero-te na minha vida. Não apenas durante esta crise, mas depois dela. Quero acordar ao teu lado, preparar-te o pequeno almoço e apresentar-te ao meu mundo além da violência. Quero aprender todos os detalhes sobre quem tu és e deixar-te fazer o mesmo comigo. Quero... Ele parou, parecendo lutar com as palavras. Quero construir algo real contigo, Nádia. Algo que dure. O meu coração parecia grande demais para o meu peito. Eu também quero isso. Tudo isso. Mesmo sendo um criminoso, mesmo que as pessoas possam sempre julgar-te por estares comigo. Mesmo tendo passado 5 anos a escolher a segurança em vez da conexão Limpa a garganta. Isso deixou-me solitário e pequeno. Tu fazes-me sentir vivo novamente. Isso vale a pena as complicações. Ele beijou-me então, devagar, profundamente e cheio de promessas. Quando finalmente nos separamos, a testa dele repousou contra a minha, ambos respirando com dificuldade. Quando isto acabar, murmurou ele. Vou levar-te para a Itália, para a vinha de que te falei. Vamos beber vinho, comer comida em excesso e fingir que o resto do mundo não existe. Parece perfeito. Vai ser, prometo. Passamos o resto do dia a planear, Donado a coordenar com o seu pessoal e a preparar-se para a reunião com Clove.
que iria determinar tudo. Fiquei por perto, oferecendo apoio onde podia, sendo lentamente apresentada aos homens e mulheres que formavam o seu círculo íntimo. Trataram-me com respeito, misturado com curiosidade, claramente intrigados com a mulher que tinha capturado a atenção do seu chefe. Naquela noite, Donado encontrou-me na biblioteca, a olhar para as fotos de família nas paredes. Os seus pais, a sua infância, a história da família Testa capturada em imagens desbotadas. Essa é a minha mãe, disse ele suavemente, apontando para uma mulher de olhos bondosos e sorriso gentil. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Acidente de carro, igual ao dos seus pais. Sinto muito, eu também. Ela era a única que achava que eu poderia ser algo diferente do que o meu pai estava me preparando para ser. Depois que ela morreu, eu parei de lutar contra isso. Simplesmente aceitei que a violência e o controlo eram a minha herança. Ele se virou para mim. Até você. Tu fazes-me pensar que ela talvez estivesse certa. Talvez eu possa ser mais. Tu já és mais, disse eu, virando-me para ele. Tu proteges as pessoas. Tu honras as tuas promessas. Tu estás a tentar acabar com esta guerra, em vez de perpetuá-la. Isso não é nada, Donado. Eu amo-te. Ele disse isso sem dramatismo, apenas com sinceridade. Sei que é muito cedo e provavelmente loucura, mas eu amo-te, Nadia Volkov. E precisava que soubesses disso antes de amanhã. Lágrimas queimavam os meus olhos. Por que amanhã? Porque amanhã vou encontrar-me com o Koff. E se as coisas correrem mal, preciso ter a certeza de que disse isso. Que tu sabias. Ele segurou o meu rosto com as duas mãos. Eu amo-te. E aconteça o que acontecer, isso é real. Nós somos reais. Eu também te amo, sussurrei. E tu vais voltar amanhã. Tens que voltar, porque ainda não terminei contigo. Ele beijou-me. E desta vez nenhum de nós se conteve. Tropeçamos em direção ao sofá, as mãos explorando, separando-se apenas para tirar as roupas que de repente pareciam barreiras. As mãos dele na minha pele pareciam um regresso à casa. E quando ele sussurrou o meu nome como uma oração, eu soube com absoluta certeza que tudo isso valia a pena. Fizemos amor lentamente, ternamente, construindo algo entre nós que parecia permanente, apesar de todas as razões para que não fosse. E depois, envolvida nos seus braços, com o fogo crepitando ao nosso lado, pensei em como era estranho que o perigo tivesse me trazido até aqui, a segurança, ao amor, a sensação de plenitude pela primeira vez em anos. Fica comigo esta noite, murmurou Donado, já meio adormecido. Todas as noites, não voltes para aquele outro quarto. Está bem, sussurrei. Eu fico. E eu ficaria mesmo com a reunião de amanhã, e tudo o que viesse depois, mesmo com o medo, a violência e o lento trabalho de construir uma vida juntos. Eu ficaria porque fugir nunca me fez feliz, apenas segura. E segurança sem conexão não era realmente viver. A manhã seguinte chegou rápido demais. Donado vestiu um fato que o fazia parecer o homem poderoso que ele era. E eu o ajudei com a gravata, com as mãos tremendo levemente. Vai ficar tudo bem, ele me garantiu. Marco e outros 10 estarão lá. Vamos nos encontrar em terreno neutro, em público. Clove seria estúpido se começasse alguma coisa lá. E se ele for estúpido, então estou preparado. Ele beijou minha testa. Fique aqui. O tenente Luca, do Marco, ficará com você e eu voltarei antes que perceba. Eu te amo, eu disse, precisando que ele ouvisse isso novamente. Eu também te amo. E Nádia? Ele sorriu. Comece a pensar na Itália. Onde você quer ir? O que queres ver? Porque quando eu voltar, vamos planear essa viagem. Então ele foi-se embora e eu fiquei com Luca e a minha ansiedade, andando de um lado para o outro na propriedade e verificando o meu telemóvel a cada 30 segundos em busca de novidades que não chegavam. 2 horas se passaram, depois 3. A minha imaginação conjurava cenários cada vez mais terríveis. Emboscada, traição, violência que deixava Donado a sangrar em algum local anônimo. Tentei trabalhar, ler, distrair-me, mas nada ajudava. Então, o telemóvel de Luca tocou. Ele atendeu, ouviu e sua expressão ficou cuidadosamente neutra. Entendido. Estaremos prontos. Ele desligou e virou-se para mim. Era Marco. A reunião correu mal. Clove recusou os termos e ameaçou uma guerra aberta. Eles estão a caminho de volta.
mas estão a ser seguidos. Precisamos de nos preparar para um possível cerco. O terror tomou conta de mim. O que isso significa? Significa que Clove pode tentar atacar a propriedade. Estamos preparados, já fizemos isso antes. Mas pode ficar feio. Ele apontou para o interior da casa. Venha comigo. Há uma sala segura na cave. Estará mais segura lá. Não vou esconder-me numa cave enquanto o Donado luta as minhas batalhas. Com todo o respeito, isto não é sobre si. É sobre Clove a tentar tomar o território de Donado. É apenas a desculpa mais recente. A expressão de Lucas suavizou-se. Mas também é a razão pela qual Donado precisa de sobreviver a isto. Por isso, por favor, deixe-nos protegê-la. Ele lutará melhor se souber que estás em segurança. A lógica fazia sentido, mesmo que eu a odiasse. Segui Luca até uma sala reforçada que parecia saída de um filme de espionagem. Paredes grossas, suprimento de ar independente, telas mostrando imagens de segurança de toda a propriedade. 6 outras pessoas já estavam lá. Membros da família e funcionários, todos parecendo nervosos. E então esperamos. Através das imagens de segurança, viesse o vez a chegar. A comitiva de Donado movia-se rapidamente. Atrás deles estavam outros 3 veículos que eu não reconheci. Eles estavam mesmo a ser seguidos. Os veículos passaram a toda a velocidade pelos portões da propriedade e os portões fecharam-se atrás deles, mas não antes de 2 dos carros que os perseguiam também conseguirem passar. Homens armados saíram dos 2 lados e, de repente, a pacífica propriedade transformou-se num caos. Assisti horrorizada ao tiroteio que se seguiu. Os homens de Donado protegeram-se atrás de veículos e paredes, respondendo ao fogo com precisão profissional. Mas os homens de Clove continuavam a chegar, onda após onda, mais do que qualquer um poderia imaginar. Isto é mau, murmurou Luca, observando as imagens. Eles trouxeram muitos. Isto não é um aviso, é um ataque total. Nas telas, vi Donato a se proteger, a comandar os seus homens, com uma arma na mão que ele usava com uma competência assustadora. Ele estava no seu elemento, comandante e letal, e eu nunca tinha tido tanto medo por alguém na minha vida. A batalha durou uma eternidade, mas foram apenas 15 minutos. Gradualmente, as forças de Clove foram empurradas para trás. Algumas recuando, outras mantendo as suas posições. Quando o silêncio finalmente caiu, os terrenos da propriedade pareciam uma zona de guerra. Luca recebeu uma chamada, falou brevemente e depois virou-se para nós. Acabou. Os homens de Clove estão mortos ou capturados. Estamos seguros, ele olhou especificamente para mim. Donato está a perguntar por si. Corri pelo porão, subi as escadas e saí para o terreno, onde a fumaça ainda pairava no ar frio. Encontrei Donato perto dos portões, conversando com Marco, com sangue na camisa, desta vez o seu próprio, proveniente de um arranhão nas costelas. Donato. Corri até ele e ele se virou, sua expressão transformando-se de exausta para aliviada quando me viu. Estás bem? Ele sussurrou, puxando-me para os seus braços, apesar do ferimento. Graças a Deus. Quando vi quantos passaram pelos portões, pensei. Ele parou, apertando os braços. Pensei que talvez não conseguisse voltar para ti. Estás ferida. Não é nada, apenas um arranhão. Mas ele deixou-me examinar o ferimento, que era realmente superficial, mas ainda sangrava. Vamos entrar. Precisamos de conversar. Na sala médica da propriedade, enquanto um médico suturava o lado de Donado, Marco deu a notícia. Koff não estava com eles. Ele enviou os seus homens, mas ficou para trás, o que significa que sabe que está a perder, mas ainda não desistiu. Então vamos encontrá-lo, disse Donato com os dentes cerrados. Esta noite, antes que ele possa reagrupar-se ou planear outro ataque. Isto acaba agora. Donado, estás ferido. Eu comecei. Estou bem, e estou cansada de viver sob ameaça, cansada de te colocar em perigo. Ele agarrou a minha mão. Vou acabar com isto, Nádia, por nós, para que possamos realmente ter o futuro de que falamos. Deixa-me ir contigo. De maneira nenhuma. Então leva-me para casa, para o meu apartamento. Se vais caçar o Clove esta noite, quero estar num lugar familiar, num lugar que sinta como meu. Apertei a mão dele. Por favor, estou a viver no teu mundo há dias. Preciso de algumas horas para lembrar quem sou fora de tudo isso. Ele olhou para mim, claramente indeciso. Se te levar para casa, vais com 4 guardas.
Não sai do apartamento. Mantenha o telemóvel ligado. E aqui, meninos. Ao primeiro sinal de que algo está errado, liga-me. Combinado. Combinado. 3 horas depois, eu estava de volta ao meu apartamento pela primeira vez em quase uma semana. Estava exatamente como eu o tinha deixado. Uma pequena árvore na mesa de café. Chocolate quente e frio ainda na caneca. A minha vida congelada no tempo enquanto eu vivia a vida de outra pessoa. Mas agora parecia diferente. Limpa a garganta. Menor. Menos como um santuário e mais como uma gaiola que eu construí para me proteger de viver. Os 4 guardas posicionaram-se ao redor do meu prédio. 2 no corredor, 2 no próprio apartamento, tentando ser discretos e falhando. Eu apreciava a presença deles, mas precisava de espaço. Então retirei-me para o meu quarto para ligar ao meu irmão e tranquilizá-lo de que estava bem. Conversamos durante 1 hora sobre nada importante, o trabalho dele, a namorada, o tempo em Singapura. Conversa cotidiana entre irmãos que me acalmou, lembrando-me que a vida existia além do perigo nas guerras da máfia. Quando desligamos, senti-me mais eu mesma do que nos últimos dias. Estava a fazer chá na minha cozinha quando ouvi um barulho na sala de estar. Um baque, como se algo pesado tivesse caído. Fiquei paralisada ao ouvir. Um dos guardas deveria ter chamado para me tranquilizar, dizendo que estava tudo bem, mas havia apenas silêncio. Com o coração a bater forte, peguei no meu telemóvel e fui em direção à porta. A sala estava escura. Alguém tinha apagado as luzes e eu podia ver silhuetas a mover-se nas sombras. 3 figuras, muitas para serem os meus guardas. Corri para o meu quarto, batendo e trancando a porta. Os meus dedos tremiam enquanto eu procurava o número do Donado, mas antes que eu pudesse ligar, a porta do quarto explodiu para dentro. Um homem que eu não reconhecia agarrou-me, cobrindo a minha boca com a mão antes que eu pudesse gritar. Silêncio, sussurrou ele num inglês com sotaque. Vem conosco. Sem problemas. Talvez sobrevivas. 2 outros homens prenderam as minhas mãos atrás das costas com abraçadeiras que cortavam os meus pulsos. Arrastaram-me para fora do meu apartamento, passando pelos 2 guardas que estavam inconscientes, ou pior, no meu corredor. Tentei lutar para fazer barulho, mas um dos homens pressionou algo afiado contra as minhas costelas. Cala-te ou uso isto. Entendeste? Acenei com a cabeça, o terror fazendo-me obedecer. Eles puxaram-me pelas escadas dos fundos e para o beco atrás do meu prédio. Uma carrinha esperava, com a porta lateral aberta. Eles empurraram-me para dentro e eu caí com força no chão de metal. A porta fechou-se com um estrondo, mergulhando-me na escuridão. A carrinha começou a andar e senti mãos prendendo os meus tornozelos. Então, algo áspero foi puxado sobre a minha cabeça. Um capuz bloqueava a pouca luz que entrava pelas janelas da carrinha. Tentei desacelerar a respiração para pensar com clareza em meio ao pânico. Donado saberia que algo estava errado quando os seus guardas não aparecessem. Ele viria atrás de mim. Eu só precisava sobreviver o tempo suficiente para que ele me encontrasse. A viagem durou 20 minutos, embora o terror distorcesse o tempo. Quando a carrinha finalmente parou e a porta se abriu, mãos ásperas me arrastaram para fora. Eu podia ouvir água. Estávamos perto das docas, pensei, com base no cheiro e no som dos barcos a ranger contra as amarras. Lá dentro, alguém deu uma ordem e eu fui empurrada para a frente, tropeçando no chão irregular. Uma porta se abriu e depois se fechou atrás de mim. O capuz foi arrancado e eu pisquei os olhos diante da luz fluorescente repentina. Eu estava num armazém vazio, exceto por algumas cadeiras e uma mesa. E sentado à mesa, parecendo satisfeito consigo mesmo, estava um homem que instintivamente reconheci como Victor Clove. Ele era mais velho do que eu esperava, talvez com 60 anos, com cabelos grisalhos e o tipo de rosto que poderia ter sido bonito antes que a crueldade o remodelasse. Nadia Vulov, disse ele num inglês com sotaque forte. Ouvi muito sobre si, a mulher que domou Donato Testa. Muito impressionante. Ele levantou-se e circulou-me lentamente. Disseram-me que ele a ama, que faria qualquer coisa para mantê-la segura. Isso é verdade? Não disse nada, sabendo que qualquer coisa que dissesse poderia ser usada contra Donado. Clove sorriu, em silêncio. Também impressionante, mas não importa. Sei que é verdade. Tenho observado vocês dois. A maneira como ele olha para si, a maneira como arriscaria o seu próprio império para protegê-la.
Isso é fraqueza, e eu exploro fraquezas. Donado vai matar-te por isso, disse eu, encontrando a minha voz. Sabes que isto não vai acabar da maneira que pensas. Talvez, mas primeiro ele vai tentar salvar-te, e é aí que ele estará vulnerável. Clove pegou no telemóvel. Vou ligar-lhe agora. Vou dizer-lhe exatamente onde estás e exatamente o que ele precisa de fazer para te trazer de volta. E porque ele ama-te, ele vai fazê-lo. Ele entrará sozinho na minha armadilha. E eu finalmente eliminarei o último obstáculo para controlar toda esta cidade. Ele não é burro o suficiente para cair nessa. O amor torna todos burros. Querida menina, tu, mais do que ninguém, deverias entender isso. Ele discou um número e levou o telefone ao ouvido. Vamos descobrir o quanto isso torna Donado burro. Observei impotente enquanto Koff entregava o seu ultimato a quem quer que fosse que atendesse, provavelmente Marco. Ele deu um endereço, estabeleceu condições e ameaçou com violência se elas não fossem seguidas à risca. Quando desligou, estava a sorrir. Em 1 hora, ele virá sozinho ou eu mato-te. E quando ele chegar, mato os dois. Simples, elegante, eficaz. Ele fez um gesto para os seus homens. Coloquem-na na cadeira. Certifiquem-se de que ela está segura. Quero que Tessa a veja quando ele entrar. Quero que ele se distraia com a ameaça a ela. Isso tornará mais fácil matá-lo. Eles prenderam-me a uma cadeira de metal com abraçadeiras adicionais, posicionando-me de frente para a porta. Os meus pulsos latejavam e o medo revirava o meu estômago. Mas por baixo do terror, a raiva ardia. Recusei-me a ser a donzela cuja perigo levou o Donado à morte. Se isto fosse uma armadilha, eu precisava de encontrar uma maneira de avisá-lo, de atrapalhar o plano de Clove. O armazém tinha janelas altas que eu não conseguia alcançar. Eu conseguia ver uma porta e, provavelmente, havia outras que eu não conseguia ver da minha posição. Eu contei 6 homens de Clove, todos armados. As chances eram péssimas. Mas Donado não viria sozinho. Não importava o que Clove tivesse exigido, ele teria um plano, reforços, alguma coisa. Eu só precisava confiar nele e permanecer viva o tempo suficiente para que o plano funcionasse. O tempo passava lentamente. Clove estava sentado à sua mesa, limpando a arma com precisão metódica. Os seus homens fumavam e conversavam em russo, limpa a garganta, olhando ocasionalmente para mim como se eu fosse um prêmio que eles tivessem ganho. Testei as amarras secretamente, mas estavam apertadas, cortando a minha pele quando puxava. Então ouvi o som distante de um motor. Clove levantou-se, os seus homens movendo-se para posições ao redor do armazém. A armadilha estava montada e Donado estava a cair direto nela. A porta do armazém se abriu e meu coração parou. Donado estava lá sozinho, limpa a garganta, com as mãos levantadas para mostrar que estava desarmado. Seus olhos encontraram os meus imediatamente, e vi alívio e fúria em seu rosto. Solte-a, disse ele com uma voz mortalmente calma. A tua luta é comigo, Clove. Ela é inocente. Ninguém que te ama é inocente, respondeu Clove. Ela é cúmplice do teu império simplesmente por ter escolhido a ti. E agora ela vai ver-te morrer antes de se juntar a ti. Não vais matar-me. Ainda não. Precisas de informações, contas, contactos, detalhes do território. É por isso que me querias vivo. Donado deu um passo à frente. Então, aqui está a minha oferta. Deixa-a sair daqui ilesa e eu conto-te tudo. Cooperarei completamente. Dar-te-ei tudo o que precisas para assumir o meu negócio. Donado, não. Tentei levantar-me, mas a cadeira estava presa ao chão. Não faças isso. Cala-te, Nádia. Ele não olhou para mim, os seus olhos fixos em Kozlov. Já ganhaste. Destruíste o meu armazém, mataste os meus homens e capturaste a mulher que amo. Cansei de lutar. Deixa-a ir. Clove olhou para ele com desconfiança. Por que eu deveria acreditar nisso? Porque estou cansado. Porque passei 10 anos construindo um império que nunca quis e estou pronto para abandoná-lo. Porque amá-la me fez perceber que há coisas mais importantes do que o poder. A voz de Donado ficou áspera. Por favor, deixa-a ir. Eu te darei tudo. Observei horrorizado enquanto Koff refletia. Isto estava errado. Donado nunca se renderia assim, o que significava que era uma encenação, uma distração, parte de algum plano que eu ainda não conseguia ver.
Eu precisava de entrar no jogo, ajudar da maneira que pudesse. Se me deixares ir, eu disse, fazendo a minha voz tremer, vou convencê-lo a cooperar. Vou garantir que ele te conte tudo. Só não o magoes, por favor. Clove sorriu, claramente apreciando o nosso desespero. Que comovente. Mas acho que as janelas se estilhaçaram. 6 delas simultaneamente, e bombas de fumo entraram, enchendo o armazém com uma espessa névoa cinzenta. Ouvi gritos, tiros e caos. Donado moveu-se mais rápido do que deveria ser possível, mergulhando em minha direção. Ele tirou uma faca de algum lugar e cortou as minhas amarras em segundos. Fica lá baixada, ordenou ele, puxando-me para trás de uma pilha de caixotes. O armazém explodiu em um tiroteio total. Marco e o que pareciam ser dezenas de outros invadiram pelas portas e janelas, e os homens de Clove revidaram. Mas a fumaça deu vantagem ao pessoal de Donado, e em poucos minutos o tiroteio cessou. Quando a fumaça se dissipou, os homens de Clove estavam no chão. Marco estava em pé ao lado do próprio Coff, que estava de joelhos com uma arma apontada para a cabeça. Donado saiu do nosso esconderijo, puxando-me com ele. Acabou, disse Marco. O que quer que façamos com ele? Donado olhou para Coff com fúria fria. Ele ameaçou uma mulher inocente, atacou a minha casa, tentou matar pessoas sob a minha proteção. Ele virou-se para mim. A escolha é sua, Nádia. Ele fez isso por sua causa. Decida o que acontecerá com ele. O peso dessa decisão ameaçava esmagar-me. Olhei para Coff. Um homem que me raptou, ameaçou matar-me, teria usado-me para destruir Donado sem hesitar. Todos os meus instintos gritavam por punição, por vingança. Mas, olhando nos seus olhos, vi no que ele se tinha tornado. Envenenado pelo poder, pela violência, pelo ciclo interminável de retaliação. Deixa-o viver, disse baixinho. Mas certifica-te de que ele nunca mais possa ameaçar ninguém. Entregue-o às autoridades, aos seus inimigos, a quem quer que possa garantir que ele ficará impotente. Mas não se torne como ele ao matá-lo. Donado me estudou por um longo momento, depois assentiu. Marco, ligue para os nossos contatos no FBI. Coesv tem mandados pendentes. Essa é a informação que eles querem. Deixe-os levá-lo. Chefe, ele tentou matá-lo. Eu sei, mas Nádia está certa. Somos melhores do que isto. Melhores do que ele. Donado puxou-me para o seu lado. Tirem-no daqui e descubram quem lhe deu informações sobre a nossa segurança. Quero saber quem nos traiu. Enquanto Marco arrastava Clove para longe, Donado voltou toda a sua atenção para mim. As suas mãos percorreram os meus braços, verificando se havia ferimentos. A sua expressão era uma mistura de alívio e medo residual. Estás bem? Eles magoaram-te? Estou bem, assustada, mas bem. Toquei o seu rosto, precisando confirmar que ele era real. Vieste buscar-me. Claro que vim buscar-te. Achaste mesmo que não viria? Ele puxou-me para um abraço apertado. Quando o Marco me disse que tinham te levado, nunca estive tão apavorado na minha vida. Se algo tivesse acontecido contigo, mas não aconteceu. Estamos bem, os dois. Afastei-me o suficiente para olhar para ele. Acabou mesmo? A guerra, a ameaça, tudo. Acabou. Os tenentes do CUIS vão dispersar-se sem ele. Alguns virão ter comigo em busca de proteção. Outros desaparecerão. Mas a ameaça específica a ti acabou. Ele afastou o cabelo do meu rosto com dedos gentis. Podes ir para casa, Nádia. De volta ao teu apartamento. A tua vida normal. Estás livre. As palavras deveriam ter trazido alívio. Em vez disso, pareceram uma porta a fechar-se. E nós? Isso depende de ti. A sua expressão tornou-se vulnerável. Eu disse o que sentia. Quero-te na minha vida. Mas compreenderei se esta última semana tiver sido demais. Se precisares de distância, tempo para processar ou apenas espaço para descobrir o que queres. Pensei no meu apartamento, na minha vida pequena, na segurança que construí mantendo todos afastados. Depois, pensei nos últimos 6 dias com Donado, no medo e no perigo, sim, mas também nas risadas, na conexão e na sensação de estar viva pela primeira vez em anos. Pensei nas mãos dele a preparar o pequeno almoço, na voz dele a ler poesia, na maneira como ele olhava para mim como se eu fosse a resposta para todas as perguntas que ele tinha medo de fazer. Leva-me para a Itália.
Eu disse. A vinha que mencionaste. Vamos para um lugar onde possamos ser Nádia e Donado sem o perigo, o império ou qualquer outra coisa. E vamos descobrir o que somos quando nada ameaça nos separar. A alegria transformou o rosto dele. Tens a certeza? Tenho a certeza de que te amo. Tenho a certeza de que quero construir algo real contigo. Tudo o resto podemos descobrir à medida que avançamos. Fiquei na ponta dos pés e beijei-o. Então, sim, por favor, leva-me para a Itália. Mostra-me o teu mundo quando se trata apenas de vinho, luz do sol e nós. Amanhã, prometeu ele, puxando-me para perto novamente. Partiremos amanhã. E Nádia, a sua voz baixou para um tom cru e honesto. Obrigado por arriscar comigo. Por não fugires quando provavelmente deverias ter fugido. Por nos escolheres. Obrigado por bateres a minha porta à meia-noite no Natal. Por me fazeres sentir menos sozinho. Por me mostrares que segurança não é o mesmo que felicidade. Ficamos ali no armazém, rodeados pelos vestígios da violência, abraçados como se fôssemos cordas salva-vidas. Não era o final romântico com que eu sonhava quando era menina. Sem cavalo branco, sem declaração perfeita, sem promessa de que tudo seria fácil. Mas era real. E depois de 5 anos a escolher a segurança em vez da essência, a realidade era exatamente o que eu precisava. Vamos para casa, murmurou Donado. Para a propriedade. Vamos fazer as malas, tratar de tudo e amanhã começaremos o nosso primeiro encontro de verdade na Toscana, com vinho, massa e absolutamente nenhum tiroteio. Parece perfeito. Ele manteve o braço à minha volta enquanto saíamos do armazém e entrávamos na fria noite de dezembro. A cidade brilhava à nossa volta, indiferente ao pequeno drama que se desenrolara nas suas sombras. Mas eu não era a mesma mulher que passara o Natal sozinha no seu apartamento. Aquela mulher estava segura, mas vazia. A mulher que caminhava ao lado de Dona Doa estava aterrorizada e marcada, mas mais viva do que estivera em anos. Às vezes, as escolhas mais assustadoras são as certas. Às vezes, estranhos tornam-se família no espaço de uma semana. Às vezes, o perigo obriga-nos a confrontar o que realmente queremos, em vez do que achamos que devemos desejar. E às vezes, uma batida à porta à meia-noite muda tudo. 3 meses depois, eu estava numa vinha na Toscana, a ver o pôr do sol sobre as colinas ondulantes. Donado envolveu-me com os braços por trás, com o queixo apoiado no meu ombro. Feliz, murmurou delirante. E eu estava. Passamos os últimos meses a viajar pela Itália, França e Espanha, deixando a violência e o medo desaparecerem na memória. Conversamos durante horas sobre como queríamos que fossem as nossas vidas. Donado estava lentamente a deixar as suas operações mais perigosas, delegando-as a pessoas de confiança e construindo algo mais legítimo. E eu estava a aprender que o meu trabalho remoto podia ser feito em qualquer lugar, que não precisava de me esconder no meu apartamento para me sentir segura. Tínhamos comprado uma pequena casa perto da vinha, o nosso refúgio. Donado chamava-lhe assim. O lugar para onde íamos quando o mundo dele ficava demasiado intenso ou quando eu precisava de lembrar que a segurança e a conexão podiam coexistir. Amo-te, disse eu, virando-me nos seus braços. Sei que digo isso constantemente, mas preciso que saibas. Também te amo, cada dia mais do que o anterior. Ele beijou-me suavemente. Obrigado por teres dito sim naquela noite, por confiares em mim quando tinhas todos os motivos para não o fazer. Obrigado por teres batido à minha porta, por seres teimosa o suficiente para me fazer escolher viver em vez de me esconder. Beijei-o de volta. O melhor presente de Natal que já recebi. Um mafioso com um coração de ouro a aparecer à minha porta. Ele riu com um som caloroso e livre. O melhor presente que já recebi. Uma mulher corajosa que viu além do perigo e percebeu a pessoa por baixo. Ficamos ali, enquanto o sol pintava o céu em tons de ouro e rosa. 2 pessoas solitárias que se encontraram da forma mais improvável e construíram algo duradouro a partir das cinzas das nossas vidas solitárias. Não era perfeito. Ainda tínhamos o mundo dele para navegar, o meu trauma para curar e o trabalho constante de construir confiança e intimidade. Mas era real, e isso fazia com que valesse a pena. Passei 5 natais sozinha, construindo muros para me proteger da dor. Então Donado Testa bateu à minha porta à meia-noite e mostrou-me que a única coisa mais dolorosa do que a perda era nunca deixar ninguém chegar perto o suficiente para perder.
que a segurança sem conexão não era realmente viver. Que, às vezes, a escolha mais perigosa, abrir o coração, apesar de todas as razões para não o fazer, era também a mais necessária. E ali, naquela vinha toscana, com o homem que amava, eu sabia com absoluta certeza que faria a mesma escolha novamente, todas as vezes, para sempre. Porque algumas batidas à sua porta mudam tudo. E às vezes, a pessoa do outro lado é exatamente aquela por quem você estava à espera, mesmo que não soubesse que estava à espera.